Bom, Adélia, obrigada, que honra, né, ser apresentada assim. Realmente, assim, acho que só tenho a reforçar a tua mensagem de que a gente está num momento super importante, né? Acho que a questão da cópia, a cultura da cópia que a gente tem hoje, acho que ela só se prolonga e só persiste porque os copiadores contam com a impunidade, né? Então acho que essa criação da associação e, além de combater a impunidade, valorizar mesmo quem faz o correto, né? De ter um selo na loja, disso ser visível para o público, porque realmente muitas vezes o público não conhece. Bom, dá para perceber que eu sou absolutamente contra qualquer tipo de cópia, né? Pelo tema que eu coloquei aqui, pelo título. Sim, copiar é roubar. Eu já passei, numa determinada situação, por um plágio. Não foi um plágio de... Enfim, copiaram uma parte da minha dissertação de mestrado, eu fiquei péssima. E eu imagino o que passam os designers todos os dias. Então, assim, quando eu falo que é um tema que pega para mim, é porque eu já vivi isso na pele também, né? Talvez por isso que eu acho que é tão, logicamente, além da questão ética e correta e tudo mais. Então, assim, eu trouxe um pedaço da palestra que eu fiz lá em Bento Gonçalves, porque era uma feira, né? Então muita gente, talvez isso para vocês já seja muito conhecido, mas enfim. Mas eu acho que é importante a gente também ter um certo, a gente tem um papel educativo, né? Nós como jornalistas, né, Adélia, mais os designers, os arquitetos que especificam para os seus projetos. Então foi com esse intuito que eu criei essa apresentação. A gente tem uma questão que a gente tem o mercado das cópias, né, literais, da contrafação, né, que é esse termo mais jurídico, e a gente tem também aquela cópia que é uma inspiração, né, que a pessoa fala, eu fiz uma homenagem aqui a Sérgio Rodrigues, eu me inspirei no Jorge Zalzupin. Nada nasce do nada, né? A gente absorve tudo que está ao nosso redor, tudo acaba virando repertório para a gente. Muitas vezes a gente cria uma coisa que nem sabe de onde veio, que já está introjetada, já está absorvida. Mas, assim, inspiração é uma coisa, cópia é outra, né? Sejamos honestos, né? Então, assim, a gente pode chamar de várias formas, né? De cópia, de contrafação, de imitação, de plágio, de falsificação, de pirataria, mas é tudo que não é feito com a autorização do designer, né? Daquele que criou ou daquele que tem os direitos, porque depois que o designer morre, todo mundo aqui sabe, né, que os direitos ficam para a família, os herdeiros legais. E existe uma questão que acho que é uma falta de compreensão, né, Renata, muito grande entre os 70 anos, né? São 70 anos da morte do autor, não são 70 anos da criação daquele produto, né? Então é mais longe ainda, né, que vai. Só que assim, a cópia ela é um mal antigo, né? Se a gente for pensar, nos anos 60 já o casal Imes já sofria com as cópias e não à toa fizeram esse pôster falando cuidado com as cópias, né? Cuidado com as imitações. Aproveite o conforto da coisa verdadeira, né? Porque o outro vai ou tem uma proporção errada, vai te dar uma dor nas costas, ou ele vai quebrar, enfim. A gente sabe que tem uma série de problemas, né? Só que aí na era digital, como é que faz, né? Porque, enfim, a gente tem antes o brasileiro viajava muito, né, para copiar, né? O Ingo Maurer, até esse episódio eu não sabia, que imagino que o constrangimento, né? Mas assim, a gente nas feiras de fora, eu não vivenciei isso, porque eu comecei a atuar já nesse momento que o design brasileiro a ganhar força e tal. Mas a Maria Helena Estrada, que foi minha mentora, assim, com quem eu aprendi tudo de jornalismo e design,
ela falava que ela ia nas feiras internacionais e ela tinha que ficar mostrando o crachá de imprensa, porque quando falavam que ela era brasileira, falavam, vai embora daqui, que brasileiro só copia. Né? Então, assim, que bom que a gente não tem mais essa imagem lá fora, porque o nosso design é muito criativo, não só dos mestres, mas dos contemporâneos. Mas a gente tem esse problema muito forte aqui dentro, né, hoje em dia. Então, e cada vez mais, porque você não precisa mais viajar para copiar. Você olha no Instagram, você olha no Pinterest. Né? E para vender, né, o problema de que você dá um Google, no Google Shopping vem um monte de cópia. Né? Então, bom, isso aqui era, acho que eu vou até passar mais rápido, porque era para um público não iniciado. Né? Então, assim, qual que é a diferença entre o original e o fake? Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Vocês estão até sentados num deles, infelizmente. Vejam que isso é tão disseminado, né? São empresas grandes que produzem, né? Enfim, não foi programado, tá, gente? Foi uma coisa. Oi. Pois é, pois é. Antes, sentado em cima do problema. Exato. Eu não sento, eu não vou sentar. Não, exatamente. Eu acho que a gente tem que começar essa história de verdade. Sim, né? Sim. E assim, a gente provavelmente isso aqui é tudo alugado de alguma empresa que presta esse serviço, né? Mas vejam como é uma questão que está por toda parte, está disseminado, né? Então, assim, qual que é a diferença entre o original e o fake? A gente começa pelo preço, né? E por isso que os fakes vendem tanto, porque a diferença de preço é muito grande. Mas ela é muito grande porque existe uma razão. Existe todo um desenvolvimento. Além da criação intelectual original, existe o desenvolvimento em pesquisa, existe a experimentação, né? Existem os materiais de qualidade. Então, só que se a gente tiver um olhar um pouco mais atento, a gente percebe que essa cadeira da esquerda é infinitamente superior à da direita. Né? Os detalhes, a estrutura, e assim por diante. Né? A cadeira do Arne Jacobsen, ela é curvada em dois sentidos. Né? Aquela lá, a gente vê, não tem nenhuma curva direito, a proporção é completamente esdrúxula. Então, a gente tem vários aspectos aí que a gente consegue fazer essa comparação. Né? A da direita lá parece até um brinquedo, mas é um móvel de verdade. Né? Não, é um móvel em escala real. Tá? De verdade não é mesmo. E aí, assim, eu trouxe alguns exemplos de clássicos, mas nem só os grandes mestres sofrem com a cópia. Né? A gente tem muitos designers, eu recebo contato de vários designers contemporâneos falando, olha, fui copiado, aconteceu tal coisa. Isso tudo começou numa matéria que eu fiz uns anos atrás para a Casa Vogue, que eu comecei a perguntar para as pessoas sobre cópia, e aí eu recebo cada vez mais relatos. E, infelizmente, às vezes os próprios designers copiam. Né? Então, é muito complicado isso e complexo. Eu trouxe aqui um exemplo de alguns designers copiando. Né? Então, vejam, aqui, 2018, a criação original. Esse estúdio é um estúdio da Colômbia, se não me engano, é aqui da América Latina. E lá, uma designer europeia copiando. Gente, assim, ó, como eu falei, nada nasce do nada, existem coisas que estão no ar, a gente tem o Zeitgeist, né, o famoso espírito do tempo, mas não há Zeitgeist que possa justificar uma semelhança dessas, né? Eu acho, na minha opinião, é uma cópia claramente. Né? Ou aqui, né, que o designer só simplificou a execução para ficar mais barata, né, provavelmente. E assim, não é uma empresa copiando, é um designer copiando. Né? Enfim, a cópia ela é nociva em qualquer instância. Né? Ali não, ali já é uma empresa, né? Anthropology, uma empresa super cool, mas que faz essa fama em cima de coisas copiadas, que é péssimo. E aqui, Kelly Wearstler, que é uma grande designer norte-americana, que também sugou, digamos assim, o projeto de um designer dos anos 70. Né? Vejam, as listras estão no mesmo sentido, as cores, enfim, mudou o pé do sofá só.
né? A proporção. Se vocês olharem esse detalhe aqui, né? Enfim. Deve ser bem executado e deve ser bastante caro, tá? Essa cópia não deve ser uma cópia barata. Então, a questão do domínio público, né? A gente já cheguei a mencionar aqui. E por que não copiar, né? Porque a gente... Então, vamos entrar. Primeiro, copiar é crime, né, Renata? O advogado que eu entrevistei para a minha matéria tinha me falado que é punível com pena de 1 a 4 anos de prisão. Além da indenização, que você tem que pagar quem foi copiado. Não é ético, logicamente, né? Se a gente for pensar, você está prejudicando o criador original, tanto moralmente quanto financeiramente, né? É um desrespeito a quem investiu em pesquisa. E eu pus a Pantone aqui porque ela é uma cadeira que levou mais de 10 anos para ser desenvolvida. Tá? Na verdade, 12 anos até ela chegar ao formato final dela, com vários materiais que deram errado. A Vitra chegou a produzir um lote com um material super avançado da BASF, mandou vender, teve quebras, prejudicou a reputação deles, recolheram, ficaram mais tantos anos sem vender, até que venderam de novo. Então, assim, um percurso longo, e tudo isso custa, né? Então, assim, não é ganância. Fala, nossa, mas precisa ser tão caro? Claro que esses móveis importados chegam aqui num valor impraticável, né? Mas, falando em termos conceituais de processo, você precisa respeitar quem investiu naquilo, né? Naquela pesquisa. E aí a gente vê cadeiras como essas vendendo no Mercado Livre, a 299, ou na gringa por 59 libras, né? É o tipo de coisa que dá raiva, né? Tanto que algumas empresas agora estão buscando formas de fazer com que os seus produtos não sejam copiados, que seja possível reconhecer, porque muitas vezes a cópia é bem feita, né? E muitas vezes não, mas algumas vezes ela é bem feita. E a Moy, que é uma empresa holandesa, criou esse The Button, que é um botãozinho mesmo que se coloca no móvel, que você chega com o seu celular e você aciona o mecanismo de leitura, ele consegue fazer a leitura disso e ele dá toda a data, todo o histórico, a certidão de nascimento daquele móvel, né? Então, quando ele foi produzido, quem é o designer, o peso, a resistência, enfim, todas as características daquele móvel. Só que isso só está num mercado ainda muito, né, muito de luxo. Então, a gente precisa arrumar formas de conscientizar mesmo as pessoas. E eu acredito que esse selo, por exemplo, que vai estar na porta das lojas, é uma coisa muito importante, né, para que se tenha isso. E, assim, para o designer e para o lojista, para quem vende, copiar não é estratégico, né? Não é inteligente você copiar, né? Porque você está reduzindo o seu valor de mercado, você está quebrando a sua reputação, né? Você está limitando o seu potencial de crescimento, porque vão falar, isso aqui eu já vi, né? Então, assim, a gente tem toda uma série de fatores e os motivos para investir em design original, então, encorajar a criação e a inovação, né? Então, quando a gente está comprando um projeto original, a gente está impulsionando aquele designer e aquela empresa a investirem em outros projetos, né, originais. Aumentar a percepção de valor desse projeto, então, como eu já falei. Caminhar para a evolução, porque muitas vezes também você está... a gente tem vários designers aqui que tem um produto que já... Aquele produto dali, de uma ideia que deu errado para aquele, ele já criou para outro, né? Então, o erro também, nesse processo, também é uma parte evolutiva importante, né, nesse processo. E a sustentabilidade da economia criativa, né, gente? Porque, assim, no momento em que você desenvolve, cria um produto e todo mundo só compra a cópia, né, como que faz? Como que isso se torna economicamente viável, né? Então, assim, é um ciclo, né? Acho que a gente tem produtos diferenciados, né, em termos criativos, e nós temos, nossos designers são reconhecidos no mundo todo, né, tanto os designers antigos quanto os contemporâneos, como
dotados de uma criatividade muito grande. E aí a gente cria percepção de valor, cria vantagem na concorrência, o lojista vai faturar mais e vai querer comissionar mais projetos, e aí a gente tem todo esse ciclo virtuoso, né? Então, era basicamente isso que eu tinha a dizer. Enfim, como eu falei, para muitos de vocês isso já é, tipo, Winnie, eu já sei disso, né? Mas eu acho que é importante, como a Adélia falou, a gente propagar isso para todos os públicos, né? Então é isso, pessoal. Obrigada.